Por que é importante você aprender a trabalhar com Async Await? Porque ele vai permitir que você escreva código baseado em promises, como se fosse síncrono, de uma maneira mais confortável para você escrever e mais legível e fácil de compreender. Então a gente vai inserir uma const getPosts que recebe uma função assíncrona. E dentro dessa função, a gente vai invocar um método fetch. O fetch é uma versão moderna para a gente fazer requisições AJAX no browser. AJAX é um acrônimo para Asynchronous JavaScript and XML. Em outras palavras, esse termo AJAX representa a possibilidade do código JavaScript que a gente escreve fazer requisições assíncronas para que dados sejam obtidos sem que a página precise ser carregada. Como que o fetch funciona? O fetch é um método que, ao ser invocado, faz uma requisição HTTP e traz os dados da URL que você especifica por argumento. Então, dentro desse fetch, a gente vai inserir a URL, só que a gente vai fazer com que o número dessa página seja dinâmico. Então, a gente pode substituir esse 1 por uma interpolação da page. Então, como a gente está usando async nessa função, a gente pode armazenar o resultado dessa invocação do fetch em uma const response. Porém, antes da invocação do fetch, a gente vai inserir a palavra-chave await, que só pode ser usada dentro de uma função async. O que vai acontecer aqui? Essa invocação do fetch vai ser executada e a requisição vai acontecer. E enquanto a resposta dessa requisição não chegar, nenhum código abaixo dessa linha do await vai ser executado. Ou seja, essa palavra-chave await vai pausar a execução do restante dessa função até que a resposta dessa invocação do fetch seja obtida. E quando a resposta dessa invocação for obtida, essa invocação vai resultar em uma promise e o await vai atribuir para a const response só o valor resolvido dessa promise. E aí, depois que o await atribuir o valor resolvido da promise para a const response, as linhas abaixo dessa const vão ser executadas. Se aqui abaixo a gente inserir um console.log, passar a response, e se aqui abaixo a gente invocar a getPosts e salvar, a gente vê no console o objeto response, que representa a resposta do request que a gente fez. E para a gente obter de fato o corpo dessa resposta, a gente precisa formatar ela para JSON. E para fazer isso, abaixo da response, a gente vai inserir uma const data que recebe await e em seguida a invocação do response.json. Por que é necessário usar o await antes de converter essa resposta para JSON? Porque o response.json resulta em uma promise. Se a gente remover o await e aqui nesse console.log a gente inserir a data e salvar, a gente vê que a gente obteve uma promise. Se a gente inserir o await antes do response.json, esse await vai esperar essa promise ser resolvida e depois disso vai atribuir só o valor dessa promise para const data. Se a gente salvar, a gente vê que a gente obteve o valor da promise em que o response.json resulta, que é esse array de objetos que a API enviou para a gente. E se você conhece promises e ainda não conhecia o async await, você sabe que a gente eliminou o encadeamento de vários métodos then e conseguimos obter o mesmo resultado. Então agora que a gente está obtendo os posts, ao invés de exibir os posts no console, a gente vai retornar eles. E para fazer isso, a gente pode inserir um return data ou, já que a data só está armazenando o valor da promise resolvida, a gente pode retornar diretamente o valor dessa promise resolvida. Só que tem um detalhe. Quando a gente insere a palavra async antes da declaração de uma função, essa função sempre vai retornar uma promise que encapsula o valor que a função está retornando. Para a gente comprovar isso, se a gente comentar esse return e aqui abaixo a gente inserir um return oi, se a gente envolver a invocação da getPost em um console.log e salvar,
a gente vê uma promise exibida no console. Se a gente remover esse console.log daqui e encadear a invocação de um then, que recebe uma função com um parâmetro value, e se dentro dessa função a gente inserir um console.log que recebe o value e salvar, a gente vê o valor que a promise que a getPost retorna estava encapsulando. Então toda função async implicitamente retorna uma promise.